O conflito é algo que praticamente todas as pessoas que nós conhecemos têm qual reação a ele? Fuga. Ninguém quer viver um conflito. A gente olha o conflito e fala, nossa, para que isso vai servir na minha vida? O conflito é ruim. Mas, na verdade, nós precisamos ter uma visão um pouco mais profunda sobre o que é o conflito. Mas, Carla, uma visão profunda do que é o conflito, eu peguei lá no dicionário e vi que os conceitos de conflito são negativos. Realmente, pode parecer que isso acontece. Se a gente pega, por exemplo, essas definições gerais do conflito, o que a gente precisaria, antes de mais nada, fazer uma avaliação? Primeiro, quais são as nossas reações diante de um conflito? Provavelmente, vocês já passaram por uma circunstância em que para vocês era completamente normal, mas para aquele amigo, para aquele familiar que acompanhava vocês, foi um absurdo. Então, um exemplo muito simples, o pneu do carro furou. E aí, bom, se você sabe trocar o pneu do seu carro, o que vai acontecer? Você abre a porta, olha lá o pneu, fala, pronto, resolvido. Agora, se você não sabe trocar o pneu do seu carro, e você fica ali do lado do carro, né? Esperando que alguém pare para te ajudar. E mais, as pessoas não param. Percebam como isso vai impactar profundamente na sua vivência. Então, diante de uma mesma circunstância conflitiva, a gente nota que as reações individuais, elas são muito distintas. O que a gente vai tentar com o nosso curso é que você aprenda a trocar o pneu do seu carro. Claro que numa visão figurada, porque particularmente eu não sei trocar o pneu do meu carro. Então eu queria já propor um primeiro exercício para vocês. Eu queria que vocês recordassem do último conflito que vocês tiveram envolvidos. Aí pode ser um conflito em relação a uma pessoa, pode ser um conflito como esse que eu falei, em uma determinada circunstância. E você vai pegar uma folha de papel, e essa folha de papel vai ser muito importante durante todo o curso, hein, pessoal? E eu quero que você anote, pela sua memória, recuperando da sua memória, quais foram as reações que você teve. Então, às vezes, quando a gente está diante de um conflito, o coração começa a bater mais rápido, a gente fica suando frio, as pernas começam a tremer. Essas são reações físicas. Mas eu quero também que você anote as reações emocionais. Quais são as reações emocionais? Algumas pessoas diante do conflito, elas ficam nervosas, agressivas. Outras diante do conflito, elas se recuam, elas ficam com muito medo. E também eu quero que você anote algumas reações comportamentais. Ou seja, diante do conflito, eu começo a chorar, ou senão eu começo a gritar com as pessoas. Então é isso, pause o nosso vídeo agora por 1 minuto, pegue a sua folhinha de papel e escreva no mínimo 2 reações que você consegue identificar do último conflito. 2 reações físicas, 2 reações emocionais e 2 reações comportamentais que você teve. Pronto? Conseguiram? E aí, qual foi o mais difícil de perceber? Os físicos, os emocionais ou os comportamentais? Cada um de nós vai ter uma experiência muito diferente. Mas o que é importante nós percebermos é que, independente das nossas características, nós sempre somos impactados. Aí vocês vão poder me perguntar, Carla, então significa que quando eu consigo lidar com os conflitos, essas reações desaparecem? Não necessariamente. Às vezes, o que a gente vai aprender ao longo do tempo é continuar a caminhada, independente dessas reações que temos diante do conflito. Tem uma história muito interessante do Chico Buarque, que eu gosto muito, que ele tem décadas de experiência na música. E eu uma vez assisti uma entrevista com ele, que não faz tanto tempo assim, ou seja, que ele já tem aí 40 anos de experiência, e perguntaram para ele como ele se sentia antes de entrar no palco. Porque isso pode ser uma situação conflitiva, entendem? O conflito não é só um embate, uma agressão verbal, não, é uma situação que nos pressiona. Então, para Chico Buarque, entrar num palco era uma situação conflitiva. E aí perguntaram para ele como ele se sentia, e aí ele fala, olha, todas as vezes que eu vou entrar no palco, eu acho que eu vou morrer. E aí o repórter perguntou, não, mas você está falando quando você tinha 18, 20 anos de idade, né? Ele falou, não, até hoje.
Qual é a diferença do Chico Buarque com muitos outros artistas ou pessoas que querem seguir essa vida artística? É que apesar do medo, apesar de todas essas reações que ele sente diante do conflito, ele dá o primeiro passo e entra no palco.